tenho 45 anos e faz 22 anos que eu comecei a empreender. Na verdade, começou de uma maneira um pouco improvisada, né? Eu trabalhava numa empresa e fui desligado dessa empresa e aí surgiu a ideia de empreender. A minha família já tinha um comércio de loja de roupa, loja de confecções, e aí nós resolvemos seguir o mesmo caminho. Isso a gente fez em Marialva, né? Nós morávamos em Maringá, mas a gente decidiu abrir a loja em Marialva. 2002, finalzinho de 2001, comecinho de 2002, então foi quando a gente começou, né? Então a ideia era simplesmente empreender, né? Eu trabalhava de funcionário numa empresa, uma empresa boa, de uma remuneração ok, mas eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. E aí, né, como eu disse, por que confecção? Por que uma loja de roupas, uma loja de moda? Porque nós imaginamos que como minha família, minha irmã já tinha uma loja, que poderia ser mais fácil, que ela poderia nos ajudar, né? Mas assim que começamos aí com o nosso empreendimento, a gente já viu que não ia ser bem assim. Porque ela tinha os afazeres dela, né? Ela tinha as preocupações dela, né? As obrigações, enfim. A gestão do negócio dela era uma gestão pesada, né? Ela fabricava e vendia, né? Eu entrei só na venda, eu só comercializo desde então, nunca produzi, nunca fabriquei. Então logo no começo já começaram os desafios. Qual foi, né? O maior desafio era a falta de conhecimento, de experiência. Então, o que às vezes a gente via na teoria, na prática não acontecia exatamente igual, né? A gente tinha aí um longo caminho entre a teoria e a prática, né? Não que o fundamento teórico não seja importante, ele é bem relevante sim, mas na prática aparecem os imprevistos, aparecem as coisas que não estão no planejamento, né? Então o desafio inicial é um desafio financeiro, porque no começo a empresa ainda não tem uma venda tal qual ela sustente o negócio. Então vem desafios de gestão de pessoas, vem desafios de pessoas mal intencionadas, fornecedores, fabricantes, enfim. Então os desafios iniciais eles são os mais variados possíveis. No inicial, né? Na verdade os desafios eles acontecem todos os dias, mas o principal, né, o principal entrave sempre foi, né, no começo, a falta de experiência, né? Então depois de um bom tempo a gente começou a entender o que dava certo, o que dava errado, né? Em 2018 nós mudamos um pouco o foco e a gente aí sim definiu o modelo de negócio que a gente iria avançar, né? Que era uma loja grande, né? 550, 600 metros quadrados, um produto com baixo custo. E aí as pessoas entenderam isso de uma maneira muito rápida, né? Em 2018 a gente fez essa loja grande e as pessoas, elas aceitaram, elas entenderam a nossa proposta, né? Que era levar conforto, dignidade, porque o nosso produto era um produto com preços populares, né? Até hoje é. Então a gente levava preço baixo, a gente levava uma loja confortável, uma loja ampla, que poderia ser perfeitamente uma loja de shopping, mas com preços atrativos, e com isso a gente leva até hoje um pouco de dignidade para as pessoas mais humildes poderem entrar numa loja bonita, numa loja confortável, numa loja ampla, numa loja segmentada, e por mais humilde que seja a família, ela consegue entrar lá e fazer a compra para ela, para os filhos, enfim, né, para a família toda. E então isso é uma coisa que nos dá bastante satisfação, que é o fato da gente proporcionar isso para as pessoas que às vezes não têm uma condição financeira farta, né? E nós trabalhamos até o ano passado, 2024, novembro de 2024 para ser mais preciso, nós trabalhamos com uma outra marca e nós decidimos mudar, né? Então, você vê, nós construímos uma marca ao longo do tempo, chegou num determinado momento que nós paramos e a gente falou, nós vamos mudar a nossa marca. Por que isso aconteceu? O nome da nossa loja, desde então, era O Baratão, né? Desde a criação. Só que em 2020, nós abrimos uma filial em Maringá. Quando nós viemos para Maringá, tinha um outro grupo que tinha a mesma marca, né? Tinha Baratão Confecções. Aqui em Maringá é um grupo, penso eu, familiar, que eles têm várias lojas aí na região. E aí, só que qual que é o problema? O problema é que esse nome, Baratão, é chamado nome de uso comum. Então eu não poderia registrar essa marca e ele também não. Então isso começou a me incomodar, porque a gente fazia uma estratégia de marketing, a gente ia para televisão, por exemplo, e os clientes confundiam a minha empresa com a empresa desse colega. E aí em 2022, eu decidi que nós trocaríamos a nossa marca. A gente ia criar uma marca do zero e aí sim, né, registrar, patentear, enfim, ser dono da marca. E nós fizemos isso. Então nós contratamos uma agência, né, de branding,
E essa agência criou, desenvolveu do zero uma marca. Hoje nós temos a marca registrada, tudo certinho, que deu origem, então, desde novembro agora, recente, tá aí com um pouco mais de 6 meses, a marca Brasita, né? Então hoje nossa empresa, ela tá com essa marca, né? E aí sim, a gente precisou, né? Sempre fez, né? Mas agora um pouco mais nessa mudança, nessa migração de marca, nós fizemos um trabalho muito forte de marketing, de propaganda, né? De publicidade, pra gente fixar essa marca. Então hoje a gente conta com alguns canais, né? Por exemplo, televisão, a gente está todos os meses na TV. Nós utilizamos o Buzzdoor, né? Que é aquela propaganda que a gente faz no vidro traseiro do ônibus. Ela funciona, o resultado para a empresa ele é instantâneo. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente às vezes cria uma estratégia, desenvolve uma estratégia que ela não é assertiva, a gente amarga um resultado bem ruim, né? Então, a publicidade, o marketing e as propagandas que a gente utiliza, que a gente usa dela, sem sombra de dúvidas que ela, principalmente como eu disse, num centro maior igual Maringá, ela é muito importante, né? Enfim, importante para vários fatores aí. O principal, o motor do negócio é a venda, né? Então, uma empresa de varejo que não vende, fecha, tem que fechar, né? Então, a gente utiliza isso para atrair cliente, e quando o cliente entra na loja, a gente precisa usar alguns mecanismos para fidelizar esse cliente, né? Hoje, o comportamento do cliente mudou muito, né? Então hoje, atrair cliente eu considero mais fácil do que fidelizar cliente. O cliente hoje, ele tem um comportamento, né? E a pandemia aí de 4 anos para cá influenciou demais nisso. Hoje, o cliente eu não o considero tão fiel como há tempos atrás, né? Por quê? Porque hoje tem vários canais de compra, né? De venda. Hoje você pode comprar tudo que você quiser, por exemplo, dentro da tua casa, né? Então, antigamente, há 15 anos atrás, vamos colocar, a gente atendia muito a família. Então, a família vinha comprar na loja e ela era fiel à loja. Se ela gostasse do atendimento, do produto, do vendedor, do preço e tudo mais, esse cliente, ele ficava ali e ele comprava com a gente. Ele não trocava a gente por uma outra loja, seja lá por uma promoção ou por coisas muito difíceis. Só se acontecesse algo ruim, por exemplo, um desentendimento, sei lá, algo ruim mesmo, assim, para ele trocar. E, detalhe, a gente atendia os pais que tinham os filhos, que os filhos cresciam e também continuavam comprando na nossa loja. Então, às vezes, acontecia da gente atender 2 gerações, por exemplo, né? Hoje não. Hoje a gente não consegue perceber isso. É óbvio que tem clientes que eles retornam na loja, assim, enfim, né? Mas essa fidelização do cliente hoje é uma tarefa bem difícil mesmo. Nós temos uma vantagem, eu diria assim, como eu comentei agora há pouco no vídeo, que é a questão do que a nossa empresa oferece, né? De como que a nossa marca ela é percebida pelos nossos clientes. É muito legal a gente ver o cliente dentro da loja e ele chegar no caixa da nossa loja para fazer o pagamento da compra que ele fez e ele fazer a seguinte pergunta para a nossa atendente de caixa, para a operadora de caixa: só isso? Esse é o valor da minha compra? Meu Deus, eu achei que ia ficar muito mais caro. Essa semana mesmo nós tivemos um caso de uma cliente que foi pro balcão, no caixa, e a hora que a operadora de caixa passou a venda dela, ela falou: não é possível, deu só isso? Deu. Ela: então deixa aqui que eu vou voltar para comprar mais. E ela deixou a compra dela no caixa, voltou para dentro da loja, para a área de venda, chamou a vendedora continuou atendendo ela e ela quis comprar mais, porque o que ela comprou foi muito barato. E era uma pessoa simples. Então, a nossa empresa, a nossa marca, ela é percebida como uma loja, como eu comentei, uma loja de shopping, mas que qualquer pessoa pode comprar. E por aí das redes sociais, né? Como a gente comentou, o comportamento da gente mudou demais, né? As pessoas hoje querem comodidade, né? Às vezes não querem sair de casa nem para comprar uma peça de roupa. E nisso as redes sociais faz toda a diferença, né? Nós temos um projeto de expansão dessas lojas, né? É óbvio que assim, estamos passando por um momento, hoje é 11 de junho de 2025, né? Nós estamos passando por um momento extremamente difícil no varejo, não só no varejo, mas é disso que eu estou falando, é disso que eu entendo, né? Um pouco. Estamos passando por um momento extremamente difícil econômico, político, e existe sim um projeto de expansão, mas esse projeto está pausado, né? A gente precisa entender o que vai acontecer no nosso país, né? Para a gente continuar avançando ou não, né? Mas o formato do nosso negócio ele é muito bem formatado, é muito bem definido, é muito claro o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer, onde a gente quer fazer. A gente só pausou esse projeto de expansão, né? Por conta de fatores políticos e econômicos. Bom, tudo bem, essa daí foi uma breve história, né? Um breve comentário de como que as coisas aconteceram na nossa empresa. É óbvio que assim, existem detalhes aí, momentos bons, momentos não tão bons assim, que se a gente fosse contar, seriam bem interessantes, mas que levaria bastante tempo, né? Então, o que eu poderia dizer para um estudante de comunicação, de publicidade, de propaganda, de branding, é que hoje, nós, como empresários, a gente precisa muito de pessoas que tenham conhecimento. Então, o conhecimento é o que nos dá tranquilidade na hora de contratar um profissional, como nós fizemos agora recentemente, né, que eu comentei que nós mudamos a nossa marca. Então, nós contratamos uma empresa especializada em branding. E logo na primeira reunião que eu tive com essa empresa, é óbvio que eu já tinha feito uma pesquisa antes sobre eles,
foi muito bom perceber o quanto eles conheciam do produto que eles estavam me oferecendo, o quanto de conhecimento que eles tinham, o quanto eles dominavam essa área, né? Então, um aluno que está na universidade, para mim, pelo menos esse é o meu ponto de vista, não importa se ele vai se formar na instituição A, B ou C. Para mim, o que importa é perceber se ele tem conhecimento, se ele domina o assunto, se ele vai realmente conseguir ajudar a minha empresa a ter sucesso no que a gente vai fazer como parceiros, né? E não se ele está simplesmente querendo fechar mais um contrato para botar uma grana lá no bolso, no caixa da empresa dele, e no final das contas eu não tenho o resultado que eu preciso. Então, a palavra de ordem é conhecimento, né?